Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Quem tiver possibilidade depois de abrir a câmera também para o Alcemir conhecer a gente, ter mais, né, uma presença, porque a reunião online deixa tudo mais frio, né? Mas a gente, primeiro, eu quero começar agradecendo a presença do Alcemir, a disponibilidade de estar aqui. Né, o Alcemir é uma das referências, assim, não só para mim, mas para muitas pessoas, assim, no estado de São Paulo, né, sempre quando a gente pensa nos gestores, até porque o Alcemir esteve na Fundação Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, e agora ele é secretário de Cultura e Turismo em Pindamonhangaba, falei certo, né, Alcemir? E aí a gente está aqui na sala com conselheiros de cultura, a gente tem também pessoas aqui que são, né, por exemplo, a Shirley, que é servidora aqui também, monitora de música, pessoas da sociedade civil, e o Edilson, que eu já vou também te apresentar aqui, Edilson, é nosso secretário de turismo, Edilson Almeida, e a Juanita também está na sala, além de conselheira de cultura, ela é também diretora de cultura. Apresentei todo mundo certo, gente? Tá Juanita, diretora de turismo. Eu falei de cultura? Foi. Desculpa, a nossa diretora de cultura é a Cíntia, ela está numa atividade de filtragem da documentação da PNAB aqui, então não sei se ela consegue chegar. Bom, gente, nossa conversa sobre de hoje, né, porque a gente está dando andamento aos debates da implementação do sistema de cultura na cidade. A gente fez então, só para te atualizar, Alcemir, a gente fez uma série de encontros recentes sobre temas que permeiam o plano de cultura, né, o que a gente quer fundamentar no nosso plano. A gente fez encontros bem bacanas de culturas populares tradicionais, povos, comunidades, patrimônio, cultura periférica, então a gente tentou abarcar assim, as pontas, né, que dialogam com a nossa realidade aqui. Eu não me apresentei, mas porque todo mundo conhece, mas eu sou Cassiane, sou coordenadora de cultura no município aqui no momento. Estou como coordenadora de cultura. E aí nossa construção agora, Alcemir, a gente até queria para esse ano ainda, né, mas com a eleição, com o PNAB, provavelmente a gente vai deixar a construção bem amarradinha para isso ser votado, né, na Câmara no início do ano que vem, logo nos primeiros meses, né, essa é nossa intenção enquanto departamento, enquanto Conselho de Cultura também. Então, a gente tem hoje, né, como eu estava te explicando, um Conselho de Cultura, que já há bastante tempo, Conselho de Cultura, a gente está fazendo uma revisão da lei para adequar alguns detalhes dele ao sistema, né, a nova lei do Sistema de Cultura, que agora é de abril desse ano. A gente tem um fundo que o Edilson vai saber falar melhor que eu, né? Porque como a pasta era junto, né? Era cultura e turismo, o Edilson era até o ano passado, né, Edilson? Secretário de Turismo e Cultura, né? E aí tinha a diretora, que era a Cíntia, agora separou, né? Agora a diretoria de cultura está com o esporte. E aí depois eu até abri aqui, que a Juanita me mandou hoje, que a gente tem uma lei de fundo, Alcemir, lá de trás, é de 98. E aí, na palavra do Edilson, ele vai poder contar um pouco melhor se isso chegou a funcionar ou não, né? Mas o que a gente teria que fazer hoje? Qual que é a nossa discussão de hoje, né? Que nossa intenção é criar a lei do sistema, que a gente já começou a estruturar a base dela, a lei do fundo, né? E só um minutinho, por favor. Pronto, tinha um barulhinho aqui, mas já saiu. Pedi para você encostar a porta para mim. Obrigada. E aí a gente precisa criar o nosso fundo de cultura, né? É o primeiro debate que a gente tem com o Conselho sobre esse tema. Então, a proposta de a gente convidar também, Alcemir, para a gente ter experiência, a gente tem convidado pessoas de outros municípios para trocar essas experiências, para ver o que a gente pode desdobrar. E antes de passar a palavra para você, talvez, não sei se você prefere que eu passe para o Edilson um pouco, para ele te trazer o contexto, talvez, do que a gente Pode ser. Né? Pode ser? E dizer que recentemente, né, Edilson, eu estive conversando com a Sandra, lá na prefeitura, e ela me reclamou uma coisa que eu já quero deixar de ponto de partida, que ela falou assim, fundos tem muitos, mas ela falou do problema de todos terem a mesma fonte de recurso. Né? Ela falou, mas eu estou aqui com um problema, porque eu tenho não sei quantos fundos municipais, mas todos colocam a mesma fonte de recurso. E eu entendi que um dos problemas era não colocar percentual. Né? Então, quanto por cento de cada fonte? Então, você vai vir de qual percentual, né? Então, ela me trouxe essa problemática dos fundos. Então, ela falou, se for criar outro fundo, nem adianta se você não fizer essa questão das fontes certinho, né? Então, é isso. Eu vou te passar a palavra, Edilson, para você trazer um pouquinho da sua visão, do histórico, tá bom?
Bom, boa tarde, pessoal. A Cassiane falou, eu fiquei à frente da pasta há um tempo, que era turismo, cultura e esporte, né? A gente tinha começado já essa conversa lá atrás, e acabou não andando, teve pandemia, um monte de coisa. Organização do conselho, que sempre organiza e depois organiza, enfim. E a lei que nós temos vigente é uma lei antiga, como ela falou, ela é de 98, tá? E ao meu ver, ela tinha que ser feita algumas alterações aqui. Por exemplo, Cassiano, não sei se você viu, ela toda no artigo 6º, ela está como conselho diretor, constituído presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário e segundo secretário. Na minha leitura, não tem necessidade disso, porque se o fundo, ele é vinculado, isso, obrigado, se o fundo, ele é vinculado ao Conselho de Cultura, eu entendo que a mesma mesa diretora poderia fazer essa gestão, né, que é o modelo, que é exemplo do que acontece nos outros conselhos, né, Conselho da Cidade, o Conselho de Turismo mesmo, acontece dessa forma, né. Mas, isso é uma questão que eu estava vendo na lei, que eu acho que tinha que ser atualizado. Referente à questão da fonte de recurso, que é o grande calcanhar de Aquiles aí, né, que o pessoal fala, a Sandra fala assim, eu não tenho como pegar do Tesouro, fonte 1, e abastecer o Fundo Municipal de Cultura. Eu posso dar exemplo de o que acontece no Fundo Municipal de Turismo, que tem uma taxa de autorização de entrada de veículo, tá? E essas são as operações turísticas que acontecem na cidade. Então, as operações turísticas, eles precisam, quando vem de veículo de transporte coletivo, eles precisam de uma autorização. Essa autorização, ela é cobrada, tá? É uma lei complementar do Código Tributário. E essa cobrança dessa taxa, né, para autorização do veículo entrar na cidade, ele é destinado 100% para o Fundo Municipal de Turismo. Então, é a forma que a gente encontrou de abastecer o Fundo Municipal de Turismo. Outra coisa é as multas de veículos que entrarem também sem a devida autorização. Essas multas, elas são lavradas, é uma sanção administrativa, né? Não tem a ver com código de trânsito, tem a ver com posturas, tá? E também esse recurso também vai para o Fundo Municipal de Turismo. E também tem a visitação no Rio Nacional do Bebê, um sítio arqueológico, né, do século XVIII, e tem a visitação lá, é uma entrada de R$5 para adulto, R$2,50 para criança, ou é uma entrada para idosos, estudantes. Esse dinheiro também ele é destinado para o Fundo Municipal de Turismo. Então, a gente tem aí algumas formas de arrecadar, né, sem depender do Tesouro, né, que não entre na peça, né, do orçamento do município, mas que a gente sabe que durante o ano a gente consegue arrecadar, né, alguma coisa para abastecer o fundo. Eu acho que tinha que trazer, né, alguma forma de pensar para conseguir abastecer o Fundo Municipal de Cultura, certo? De como seria, da onde viria, a gente tinha conversado lá atrás, de repente, sei lá, um exemplo de circo, o circo ele vem para cá, ele tem que tirar uma licença para trabalhar um tempo, e circo é cultura, né? Então, de repente, ele fazer um percentual, uma doação, alguma coisa assim, vinculado ao Fundo Municipal de Cultura, seria uma forma de abastecer. Outra coisa também, a própria arena que a gente faz, né, a Arena Viva Verão, né, o ano passado nós trouxemos aí vários artistas, foram 10 dias de shows de artistas de renome nacional, né, com uma frequência aí movimentou aproximadamente 100 mil pessoas durante os 10 dias, né, de shows. Eu acho que também um percentual dessa bilheteria ele poderia ser direcionado para o Fundo de Cultura, né? Aí a gente teria que ver se isso teria que ser colocado na lei, ser feita a alteração e colocado na lei, ou num decreto que regulamentasse o fundo, a forma de abastecê-lo. Porque se você chegar sempre na contabilidade, na tesouraria, ou no finanças, e falar, olha, a gente quer abastecer o fundo, e isso vai vir do Tesouro, a gente sempre vai receber um não. Né? O pessoal sempre fala, vocês criam não, não adianta ficar criando fundo,
e depois o dinheiro fica vinculado lá e não consegue usar, e a gente precisa de recurso aqui, tal. Aí a gente tem que entender que o turismo também precisa de recurso específico, a cultura também precisa de recurso específico, e tem que ser criada uma forma de abastecer o fundo, porque só criar o fundo por si não adianta, né? Tem o Fundo Municipal de Esporte também, tá? O Fundel, ele foi criada uma lei, que é uma lei de incentivo e apoio à prática esportiva. E o que eles fizeram? Dentro dos próprios municipais, que são de responsabilidade do Departamento de Esportes, empresas, eles podem adotar aquele local para fazer uma publicidade, e esse recurso da publicidade é direcionado para o fundo. Existe uma tabela, né? Então, de acordo com a área que ele vai fazer, de acordo com o próprio lá, tem um critério, e aí ele vai fazer uma doação para o Fundo Municipal de Esporte. Então, é uma forma também que foi criada no esporte para abastecer o Fundo Municipal, tá? Acaba não sendo como que eu poderia dizer assim, uma fonte de recurso tão eficiente, porque ele faz o contrato lá por 6 meses, 1 ano. Então, ele faz uma doação de um período, de 1 ano, e ele fica 1 ano com a publicidade e ocupou o espaço só a partir do momento que acabar aquele prazo dele lá, que aí outra empresa tivesse interesse, poderia entrar. Muitas vezes as empresas acabam renovando e se mantendo, né? Mas eu acho que essa é a principal questão aí, até baseada no que a Cassiane falou, né? E a gente trazer os exemplos dos outros conselhos, né, para cá também, também de qual é a forma de utilização depois desse recurso, se vai ser projeto avaliado pelo conselho, quem pode apresentar, se qualquer um pode apresentar o projeto, ou só conselheiro. Eu posso falar como que funciona no Conselho Municipal de Turismo, né? Por exemplo, nós estamos agora com o projeto do Natal na Praia, um evento que vai para a 5ª edição, nós só não fizemos em 2020 e 2021, por causa do período de pandemia, tá? E esse ano, o projeto está em R$220 mil, R$175 mil está sendo pago pelo Conselho Municipal de Turismo, tá? Esse 175 mil veio dessas autorizações de entrada de veículo, que eu falei, das visitações do Ruínas do Abaribedê, né? E o critério é o seguinte: o projeto, ele tem que ter uma finalidade de movimentação turística, né? Ou vinculado a uma reforma, algum equipamento turístico, né? Alguma coisa vinculada à atividade turística, esse é um critério. O outro critério, ele tem que ser apresentado sempre por um conselheiro, tá? Ele pode, de repente, um conselheiro intermediar, se ele fizer parte de um grupo ou de um coletivo, e ele apresentar o projeto, mas sempre tem que ser apresentado por um conselheiro, passa pelo crivo do conselho, né, para ser avaliado se é interessante ou não, tá? E o conselheiro, né, que apresenta, seja por uma entidade, representante de uma entidade, ou o que for, ele pode usar até 80% do valor total do projeto do fundo. Ele não pode ser bancado, vamos dizer assim, 100% do fundo, é 80%. Então, 20% sempre vai ter uma contrapartida da cadeira que estiver apresentando. Vamos supor, a colônia de pescadores, ele apresentou que ele quer fazer, sei lá, uma cidade cenográfica aos modos que tem a Vila de São Vicente, ele quer fazer uma cidade cenográfica, uma vila caiçara cenográfica aqui perto do Portinho, tá? Ele pode apresentar, certo? Aí ele vai apresentar o projeto, vai apresentar uma estimativa de valor, sendo que 80% pode usar o recurso do fundo, tá? E os outros 20% teria que ser no caso, pela colônia de pescadores. Sempre vai ser assim, tá? Sempre 20% a partir do proponente. E aí é montada uma comissão, que a comissão vai avaliar, se tiver que fazer alguma visita técnica, vai fazer a visita técnica, fazer algum parecer, alguma coisa assim, e avaliar o projeto final que for apresentado na reunião do conselho. Mas eu acho que basicamente é isso. O grande discussão aí sempre vai ficar em torno disso. Da onde vai vir o recurso para abastecer o fundo? Porque criar o fundo é fácil, né? A gente faz a lei, cria a lei, coloca lá, publica, ok, criamos o fundo.
Mas como abastece esse fundo? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar bem de qual é a forma de abastecer de recurso. Outra coisa interessante também de ter o fundo regulamentado é porque você pega a LAB, por exemplo, né, muitas vezes, e outras transferências que vêm do governo estadual, do governo federal, é de fundo a fundo, né? Então, eu ia até sugerir de que, eu não sei como está o Conselho de Cultura hoje, mas, se possível, falar com a Neuza lá e com a Sandra para que tenha um CNPJ próprio, porque o do Conselho de Turismo, por exemplo, é o CNPJ da Prefeitura, para que tenha um CNPJ próprio, tá? Isso vai facilitar bastante também na questão de transferências fundo a fundo, entendeu? E aí ele sai do CNPJ da prefeitura, e aí vai ter o CNPJ exclusivo do conselho, e vai ficar atrelado ao Fundo Municipal de Cultura. Acho que é outra questão administrativa que tem que ser pensada e colocada, tá? Eu acho que basicamente é isso, e no desenrolar a gente pode ir pensando em mais alguma coisa aí. Legal, Edilson, já anotei um monte de coisa aqui, a partir da conversa que a gente tinha tido, das falas tuas agora, fiquei com algumas dúvidas, mas acho que eu ouvi o Alcemir, aí depois a gente pode ir desenrolando as dúvidas e ideias que ficarem. Bom, agradeço o convite da Cassiane, saudar o Edilson e todo mundo. Eu vou falar rapidamente, Lucas, não tem nenhuma apresentação, mas a discussão sobre esse instrumento de gestão, que é o fundo, eu vou falar particularmente das duas experiências que eu participei, que foi São José dos Campos e Pindamonhangaba. Essa discussão sobre o sistema de financiamento, ela está atrelada ao sistema de cultura. Isso veio dos anos 2000, né, depois de 2003, né? Então, quem tiver curiosidade vai ver que essa discussão sobre o sistema nacional de cultura e sobre o sistema de financiamento, ela está na Constituição, né? Então, isso no artigo 216A, mais especificamente, que foi quando foi introduzida essa questão do Sistema Nacional de Cultura, porque o Sistema Nacional de Cultura, ele estabelece os outros sistemas, né, e os outros instrumentos. É lá que trata do conselho, trata do plano, trata de sistemas de informação, ele acaba detalhando. E os entes acabam reproduzindo isso. Então, estados têm os seus sistemas estaduais, aqueles que querem ter os seus sistemas estaduais, e os municípios da mesma maneira. Naquele período, naquele período 2005, 2006, 2009, vários municípios aprovaram, porque era um copia e cola, então aprovaram sistemas municipais de cultura. Então, é possível que tenham vários municípios que tenham aprovado o sistema e tenham, dentro do projeto de lei do sistema, trata do sistema de financiamento. O sistema de financiamento, ele tem três possibilidades. Um é o orçamento próprio, e aí eu acho que é importante, na discussão do plano, porque, a meu ver, assim, é consenso do gestor e quem é da sociedade civil ter mais recursos para a cultura. Isso acho que é sempre um consenso brigar por mais recursos para que a cultura tenha, possibilite mais atividades e ações, né? Então, não acho que isso é um problema. E o ano que vem vai ter um momento específico. Esse ano tem, eu já vou entrar, e todo ano tem, mas o ano que vem é especial. E aí uma sugestão como meta do plano é tentar sempre aumentar o recurso para a cultura, né? Havia uma discussão lá atrás, mas que não avançou, de ter recurso vinculado como saúde e educação, de ter 2% no nível federal, 1% no nível estadual e 1% para o município, né? Então, eu não sei exatamente a realidade de cada município, mas em Pinda a gente gira em torno de 0,8%, 1%, né, para a cultura. Então, você tem um orçamento próprio, né? E aí eu faço um apelo ao Conselho, porque eu faço essa discussão aqui também, participem das audiências públicas da Lei Orçamentária Anual. Isso está na lei orgânica do município, todo município faz. Normalmente, a Câmara faz isso
10 horas da manhã de segunda-feira, tem uns horários malucos, mas todo município tem que fazer isso, né? O Estado faz também, mas faz de maneira enviesada, mas é um momento que dá para propor, brigar, discutir mais verbas para o orçamento para a cultura, né? Isso acontece em várias áreas. A saúde briga por mais recursos para a saúde, educação, asfalto, sei lá o quê, né? Então, tem este movimento, que é um movimento importantíssimo. O Conselho tem que ficar atento, fazer ofício pedindo recurso para os vereadores, emenda com mais recursos para a cultura. Isso faz parte do financiamento, então entender como que é isso, né? E faz parte do jogo e é legítimo brigar, e repito, interessa tanto quem está na gestão como quem está no conselho conseguir mais recursos para a cultura. Há uma outra possibilidade do sistema de financiamento, que é a renúncia fiscal, né? Eu não sou tão adepto assim, mas normalmente a área de receita ou de finanças da prefeitura não é muito adepto à renúncia. E há o fundo, né? O Edilson tratou disso de maneira correta. Quando o pessoal de orçamento propõe, né, quando você vai discutir, eles entendem que o fundo é para vir dinheiro de algum lugar que não seja do Tesouro, né, a partir desses fundos. Eu tive que brigar, mas é uma experiência minha, eu tive que brigar para colocar, eu falei, eu quero dinheiro da fonte 1. E ainda falei, vou tirar dinheiro de outro lugar, eu sei que eu estou tirando dinheiro de uma ação minha própria. Eu fiz isso, eu falei, pode pôr fonte 1. Né? Eu tive que brigar para criar fonte 1 e fonte 1 é dinheiro do Tesouro, né? Fonte 5 é dinheiro que vem ou do Estado ou da União. Então, o dinheiro que vem da PNAB para o fundo, né? Aí eu fiz questão que viesse para o fundo, fonte 5. A LAB, em 2020, veio para o fundo. Então, falando, o dinheiro vem para o fundo, né? E é muito louco, porque e aí é que uma coisa está atrelada à outra. Então, quando eu falo o dinheiro vem para o fundo, eu já tenho consignado com o pessoal do fundo que o acesso ao recurso do fundo vai ser por meio de edital. Então, não é um dinheiro que vem para o fundo para comprar alguma coisa ou que vai para uma determinada entidade. Ele vai para um edital, né? Aí é um edital público, eu não sei quem vai ganhar o edital, né? É um edital de fomento de cultura. Então, é muito específico. Mas só para voltar a essa lógica de financiamento da cultura, então você tem esses três tipos de recurso que vem, o recurso do orçamento. No caso do Estado de São Paulo, apesar de não ter um sistema estadual, a gente tem o que a gente pode chamar dessas três fontes. Você tem um orçamento próprio da Secretaria de Estado, tem o PROAC ICMS, que é a renúncia fiscal do imposto estadual, e tem o PROAC edital, que agora chama fomento, né? Eles juntaram o PNAB com o PROAC e agora deram o nome de fomento. Então, é essa forma de acesso, ou essa forma que a cultura tem recursos para poder propiciar. O que eu digo, até você ter o acesso ao recurso do fundo, você tem um caminho a ser feito. Então, olhando de longe, não sei se o Edilson pode responder isso. Apesar da lei, a ficha Fundo de Cultura aparece no orçamento da cultura, Edilson? Aparece de forma simbólica, provavelmente. E aparece como fonte 1 ou fonte 3 ou 5? Eu posso até abrir aqui. Ela aparece, tá? Ela aparece como fonte 1 e deve ter, sei lá, R$1.000. Não, não precisa. Se eu fosse o Edilson, eu abriria um edital de R$1.000. Mas é fonte 1, é isso. Fonte 1, eu sei que é fonte 1. Eu abriria um edital de R$1.000 para poder girar então eu vou premiar 2 mestres com R$500. Daí eu faço um edital e vou premiar 2 para poder fazer girar um mecanismo de edital. Eu sei que é simbólico o valor mas pelo menos para ter uma forma de
de botar um mecanismo para funcionar. Então, mas como que eu vou fazer o edital? Qual o conselho desse fundo, apesar dessa lei estar defasada, né? Então, vocês já têm um caminho em andamento. Por exemplo, o conselho pode brigar na Câmara para que nesse recurso, que eu acho que o recurso que ele está apontando deve se repetir para 2025, na lei orçamentária anual, que vai ser aprovada na Câmara. Então, eu já, terminando essa reunião, quando que é a audiência, e pediria para cada vereador colocar... Quantos vereadores são? 9? Hã? 15. 15? São Se cada 15. vereador colocar R$1.000, sugerir de emenda, né, já dá 15 mil. Mas tudo bem, se vai colocar, não vai colocar, se não vai ter acordo com finanças da prefeitura, aí é outra história. Mas acho que o papel do conselho é brigar para que tenha, fonte 1, eu sei que é fonte 1, eu sei que tenha uma briga interna, porque daí o Edilson fala, olha, a Câmara aprovou R$5.000 aqui, isso aí, se o pessoal de finanças for falar com o Edilson, eu falo, vai resolver com os vereadores lá. Mas do ponto de vista do conselho, é brigar para que tenha mais recursos, mesmo que seja fonte 1, né? Porque eles indicam recursos para outras áreas do orçamento. E isso vai acontecer agora. Então, eu vou falar de Pinda. A audiência pública de Pinda é dia 21 de novembro. Eu não sei se o Edilson já tem essa data da... Aí vou eu lá, não vai ninguém aqui em Pinda, por exemplo, né? É que aqui tem uma situação específica que eu também não sei se tem aí em Peruíbe, que a partir de 2017, no caso, foi aprovado, eu não sou muito a favor, mas foi aprovado o orçamento impositivo. Ou seja, os vereadores podem e indicam recursos para o orçamento. Então, isso acontece no nível federal, vocês devem ver toda a discussão do presidente, do outro presidente, sempre discutindo com o Congresso, porque eles detêm quase 25% de investimento e emenda. Isso acontece no Estado, também com os deputados estaduais, e alguns municípios isso é uma lei, ou seja, o vereador tem um valor, então quando Finanças encaminha o orçamento à Câmara, ele já separa um valor, porque ele sabe que é lei, e quando é lei, eles têm que indicar metade vai para a saúde e metade vai para qualquer área. Então, quando isso foi aprovado em 2017, eu já vou falar, eu também pedi para o Conselho brigar, conversar com os vereadores para que tivesse, mas era emenda impositiva, e é uma emenda que, por obrigação, eles colocam. Eu não pedi para nada da secretaria, eu falei, vai pedir dinheiro para o fundo, e é assim até hoje, né? Bom, esse é um aspecto do sistema de financiamento, né? E que, repito, então, se você já tem uma lei, se isso de alguma maneira aparece no orçamento, já é um caminho em andamento, né? Eu não sei se o Edilson pode dizer se já tem fonte 5 no fundo, ou se a PNAB não vem pelo fundo, vem fora do fundo. A PNAB que veio. Tá fechado o Está microfone. fechado. Desculpa, Agora ela não vem para o fundo. não vem para o Tá? fundo. Ela faz uma lei complementar, abre uma ficha específica para ela e fica lá como fonte 5. Né? Tá. Por isso que eu tinha comentado, de repente fazer um CNPJ, desvincula do CNPJ da prefeitura e fica a gestão do fundo direto, entendeu? O que e aí tem, você coloca o fundo para movimentar, né? O CNPJ do fundo, eu, como secretário, sou responsável, e o próximo secretário vai ser responsável pelo CNPJ do fundo. Que também é um passo, acho que cria, quer dizer, se você não vai estar vinculado ao executivo ou não, também é uma outra discussão. Mas a sugestão, por quê? A minha sugestão é que venha pelo fundo, porque também é um mecanismo de fazer girar, eu sei que ele gira sem o fundo, mas gira dentro da ficha do fundo, né? Também é uma... Valcimir, essa era até uma pergunta que eu ia te fazer, né, que eu entendi que, tendo o fundo criado, né, numa estrutura, é que a lei hoje nossa do fundo, ela ainda está bem, como o Edilson falou, né, ela é antiga, ela está meio ultrapassada, então a gente precisaria ver, ou de atualizar, né, ou fazer uma regulamentação dela. Aí a PNAB, por isso, não veio nesse fundo ainda. Mas eu acho que... Mas pode ser. Então, eu acho que a minha sugestão, vocês podem achar que talvez não seja o mecanismo. Daqui até o próximo, por que vai acontecer agora em dezembro? Eu não tenho informação, mas eles vão abrir no Transfere Gov para que o município entre lá
peça o recurso da PNAB para 2025, e a gente vai dizer como que vai utilizar. Então, a minha sugestão é que a gente já peça, que a gente já indique que ele venha pelo fundo. E nesse meio tempo, a gente discute a melhoria do fundo, discute essa questão do CNPJ, se bem que tem que colocar lá isso. Mas é uma decisão de vocês ou não, né? Mas eu acho que já, como já está avançado, já tem recurso que vem, né? Isso é muito legal, porque voltando a dizer o que eu estava falando lá atrás, então a gente tem vários municípios que antes tinham sistema, tinham vários municípios, aí foi o caso de Pinda. Eu comecei a trabalhar no Departamento de Cultura aqui em 2017. A Lei do Fundo de Cultura de Pindamonhangaba é de 2012. Ou seja, estou dando esse exemplo porque o pessoal criava fundo, mas não tinha, sempre achava que o dinheiro ia vir de algum lugar, né? E, na verdade, o dinheiro não vinha de lugar nenhum. E São José, em 2013, porque em 2013 a gente teve conferência, teve a conferência de 2009, a primeira coisa que eu criei por lei, né, que foi criada por lei, foi a lei do fundo em São José dos Campos. Depois a gente discutiu o conselho, depois a gente discutiu o sistema, eu sei que era meio atrapalhado, tem gente que acha que tem que criar o sistema, mas eu já criei o fundo e coloquei, ali foi uma maluquice no segundo semestre, eu coloquei no orçamento, lá é uma fundação cultural em São José dos Campos, não é uma secretaria direta, eu já coloquei no orçamento para 2014 a ficha do fundo sem ter o fundo aprovado, ele acabou sendo aprovado em dezembro, mas ele apareceu. E depois a gente fez o regimento do fundo e o regimento do conselho, porque tem um conselho, como o Edilson, se ele vai ser com tais pessoas, se ele vai ser um conselho próprio. O de Pinda, a gente tem um conselho próprio indicado pelo Conselho de Cultura, né, que trata disso. Mas para efeito assim, só para vocês terem uma ideia, com o fato da gente ter a Política Nacional de Blanc, porque a Política Nacional de Blanc, né, isso acho que vai ser uma dificuldade tremenda. Ela é recurso para abrir edital, como a gente está fazendo, mas ela é um recurso para ajudar no sistema, né? Um dos itens do sistema é o de financiamento que a gente está falando aqui. Então, é possível utilizar, e eu recomendo que se faça isso, utilizar parte do recurso para, não só para ficar indicando parecerista, mas até 5%, para ter assessorias, né, para ajudar, por exemplo, se esse for uma decisão de vocês, para ajudar no sistema de financiamento, para ajudar ou no sistema de informações e indicadores, ou para ajudar a criar, já que não há, como é que vai ter uma lei legal do Sistema Municipal de Cultura de Peruíbe, ou como elaborar o Plano Municipal de Cultura de Peruíbe. Então, eu acho que vale mais a pena, inclusive, dar mais atenção para o fortalecimento desses itens, ou de todos os itens do Sistema Municipal de Cultura, do que necessariamente editais. Mas aí é uma decisão de vocês, né? Porque vocês têm um recurso e tem, muitas vezes, a área de cultura não tem como dar conta disso, isso pode ajudar nesse processo, né? É que vocês estão executando agora, né? Então não dá para... Mas nada impede daquilo que for apresentado no Transfere Gov para recurso de 2025, vocês separarem até 5%, uma parte para ter assessoria, né? E eu acho que isso ajuda bastante, inclusive, nesse tipo de coisa. Então, isso não tinha antes. A gente, até até o ano passado, não tinha. Assim, graças a Deus que voltou o Ministério da Cultura e que está tendo essas discussões em nível municipal. A gente tem um problema, na verdade é um grande problema, no estado de São Paulo, porque não há, a gente fica discutindo sobre o município com esses elementos e o sistema de financiamento e o governo federal. E deveria ter essa discussão no estado, porque, por exemplo, a gente poderia, né, ter discussões sobre fundo a fundo entre fundo estadual e fundo municipal. E não vai ter, porque não há boa vontade, e não havia e não haverá de implantar isso em nível estadual, o que poderia ajudar os municípios também com fonte de recurso, né? E não tem essa boa vontade, o que também seria mais um elemento que poderia abastecer
Porque poderia ter fundo a fundo estadual municipal, é isso, né? Poderia ter, não tem. Mas não tem, não vai ter. Acho que a lei do fundo estadual é de 69, então não há nenhuma boa vontade de querer fazer essa implementação no Estado. É uma pena. Então, a gente fica também numa dependência, e vai ficar, o que também que ajuda, né, mas os próximos 5 anos desse recurso que vem do governo federal. Né. Em São José, o fundo, ele, como lá é uma autarquia, a gente criou, lá a gente tinha, então vou falar da experiência de São José, depois eu volto aqui para Pinda. Lá a gente tinha uma lei de, tem uma lei de incentivo, né, que abate de ISS e BPU, mas que, aí, por uma série de detalhes, não funcionava. Jacareí tem uma lei de incentivo que funciona bem. Então, no Vale do Paraíba, se vocês quiserem saber de um município onde isso funciona, e se isso for interessante, é Jacareí. Tanto que Jacareí demorou para ter o fundo, porque como já tinha uma lei de incentivo que funcionava, eles demoraram para implantar o fundo. Então, em São José, tinha uma lei de incentivo que tem até hoje, que é muito ruim. No começo era boa, em 98 ela teve uma mudança, porque em 92, tem a lei Mendonça da lei de incentivo, que era uma discussão da cidade de São Paulo, depois eles foram sendo reproduzidos para vários municípios. Né? No caso de São José, a lei de incentivo é de 94. Né? Então, há uma tendência sempre de reproduzir o que dá certo em outro município. E aí, em 2013, como você não tinha uma linha de fomento para os grupos, a demanda da sociedade, de movimento, de conselho, de todo mundo, era a criação do fundo. Então, como eu já disse, estou repetindo, a gente criou em 2013 e depois ele foi sendo aumentado, ele tinha uma gradação. Em 2016 que eu saí, mas aí caiu a arrecadação da prefeitura e também a gente diminuiu. Mas hoje eu acho que eles acho que não tem gradação não, é um valor único que vai para o fundo. E é recurso fonte 1, claro, né? Não tem outra, só pelo que eu saiba não, quer dizer, faz tempo que eu não estou atento. Então, quando eu vim em 2017 para Pindamonhangaba, a primeira coisa que eu imaginei que isso fosse uma demanda também daqui, eu vi que tinha uma lei de 2012, tinha uma conta bancária com recurso do fundo, porque a gente tem um teatro em Pindamonhangaba, e ele é alugado. É pouca coisa, mas o recurso do aluguel do teatro, né, ele vai para uma conta bancária que é uma conta do fundo. Então, em 2017, aparecia o elemento de despesa, fundo de cultura no orçamento, só que era a fonte 3. A fonte 3 é quando ele vem de não vem nem do Estado e não vem da União. Ele vem, sei lá, ou de aluguel de alguma coisa, um exemplo que o Edson deu. E aí eu tive que, aí a gente regulamentou em 2017, um ano todo para regulamentar. Era um regimento que a gente fez, que precisa mudar, mas a gente fez o regimento do fundo, fez o regimento do próprio conselho, acho que tinha 30 mil, 40 mil. E depois a gente discutiu os editais e, efetivamente, em 2018 a gente começou a abrir edital do fundo, né? Eu acho que naquele período, acho que foi 80 mil, porque coincidiu também de, em 2017, ter essa lei de emenda impositiva de vereador. Então, que aqui chama fonte 8, que ela tem que ocorrer, apesar dela vir do Tesouro também. Então, a gente juntou isso e a gente começou a abrir os editais. Então, desde 2018, a gente abre edital. Só que o recurso não é muito. Então, só para vocês terem uma ideia, eu acho que aí vocês vão entender, aí eu vou explicar por quê. A gente abriu o edital da PNAB e eu estou abrindo ao mesmo tempo, agora, um edital do fundo, inclusive com editais bem parecidos. O edital do fundo é 160 mil total. Somando os recursos da PNAB, dá 1.100.000. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto foi essa diferença, tanto na LAB, na Paulo Gustavo, o ano passado também, 160 mil do fundo, que aí era fonte 1, fonte 3 e fonte 8, né, que aí é uma questão muito específica. E o da Paulo Gustavo foi um pouco mais, 1.200.000, 1.400.000, não me lembro, mas
é bem mais, então eu estou tendo bem mais recursos para fomento, né, e está vindo pelo fundo, tanto a Paulo Gustavo veio pelo fundo, a Lab veio pelo fundo, a Penal está vindo pelo fundo. Então, isso faz uma diferença tremenda do município ter esse recurso para fomento, né. É claro que quando veio o recurso do fundo, a gente já tinha uma prática de editais de fomento, o que ajudou muito nesse aspecto. Esse ano a gente teve duas diferenças e que a gente está se adaptando, que eu posso falar também daqui a pouco, que é a lei de licitação e a lei de fomento. A lei de fomento, eu sugiro, se é que vocês já não fizeram isso, assim, pega um dia uma reunião e debrucem sobre a lei de fomento, porque ela vai impactar em tudo que a cultura faz. Por exemplo, editais do fundo, né? Ela já era a base da LPG e da PNAB como decreto, e a lei é de junho de 2024, hoje ela vale para tudo, ela facilita em tudo que a cultura for fazer. Por exemplo, credenciamento de artistas. Então, dá para fazer com base na lei de fomento, né? Então, porque antes tudo era baseado na lei de licitação, né? E já falando o que a gente fez hoje, por que tem dois editais? Eu tenho o edital o edital do fundo tinha uma série mesmo em São José, a gente se deparava com uma série de vácuos, porque a lei de licitação não dava conta desse entendimento de fundo, né? Então, eu vou dar um exemplo concreto, que hoje, com a lei, graças a Deus, com a lei de fomento, ajuda muito. Então, quando um projeto, uma pessoa proponente, recebia um valor em dinheiro para desenvolver um projeto, você não tinha esse elemento descrito na lei de licitação. Então, por exemplo, a pessoa recebe, vou chutar um valor, 40 mil para fazer 5 apresentações de alguma coisa. Ou seja, ela recebe um dinheiro, mas não fica com ela, porque ela vai repassar isso para pessoas ou para serviços dentro do projeto. E aí, para a prefeitura, era uma discussão enorme, porque primeiro que ela entendia como prestação de serviço, entendia que o dinheiro ia para ela, e tinha que brigar para que a pessoa física não tivesse retenção do imposto de renda, porque se você paga a pessoa física, tem a retenção do imposto de renda, mas aí foi uma briga que tinha antes, que eu usava um parecer da cidade de São Paulo, que tinha um projeto próprio, que fazia uma similaridade entre convênio e quem era beneficiado. Mas hoje já está superado com a lei de fomento. Então, fica uma dica aí, eu acho que vale a pena um dia. É um saco ficar vendo lei, mas ela ajuda muito e talvez espero que ela seja base para tudo que a cultura for fazer e fugir da licitação. A licitação pede 45 dias para que a inscrição fique no ar, por exemplo, né? Agora, com fomento, não. Tanto que é assim na PNAB, você pode colocar 30 dias no ar, pode colocar 20 dias, e, de certa maneira, isso ajuda. E o principal, que é a lei, é o relatório. O que interessa na lei de fomento, e que pode ser a base para os editais, se assim vocês decidirem do fundo, é o relatório. Então, eu, no fundo, até ano passado, eu falei, gente, vocês têm que apresentar nota fiscal para saber se aquilo que vocês colocaram no projeto aprovado pelo fundo, efetivamente, tem a ver. Hoje em dia, eu falo, eu não vou pedir nota fiscal de nada. Tudo bem que eu coloco no edital que o proponente tem que ficar 5 anos com as notas fiscais, mas eu, gestor, eu não vou ver nota fiscal, é uma maneira simplificada de prestação de contas da parte financeira. Porque o que interessa, efetivamente, é o relatório de atividade, né, que é o que interessa para todo mundo em última análise. Ah, você fez a apresentação da peça, você fez o livro, você fez o seminário, seja lá o que for que foi aprovado no projeto, fez o vídeo. Mas até o ano passado, até porque eu não tinha outra base, todos tinham, por exemplo, eu estou analisando prestação de contas de quem recebeu o dinheiro do ano passado. Aí eu falei, a nota fiscal, eu não tenho como fugir disso, porque assim por exemplo, uma outra lei que é o MIROSC, né? Quando há termo de fomento, termo de colaboração também, o gestor tem que ver a prestação de contas daquele que recebe o dinheiro. Então, eu estou dando um exemplo da lei de fomento que parece que é coisa simples, e não é, mas ajuda muito nesse processo, né? E na PNAB, na Paulo Gustavo já foi assim, né?
o que não era na Lab. Na Lab também não era tão... Você tinha que apresentar notas do recurso, do uso do recurso, tudo bem que era para manutenção de grupos, etc. O que mais? Acho que foram essas duas experiências que eu tive e talvez o que me pareça, talvez, aí estou olhando de longe, né, então, minha sugestão, se manifestar a respeito do orçamento, a respeito do previsto no orçamento para o fundo, se os vereadores vão colocar alguma coisa, se isso vai alterar alguma coisa, isso faz parte do jogo. Mas eu acho que o Conselho é interessante registrar isso junto a esse processo de audiência pública que tem na Câmara, né? Envia um ofício, manda lá, e se conseguir mais recursos para o fundo, ok. Porque aí não fica uma briga do Edilson com o financeiro, fica uma discussão do Conselho, né? Acredito que se tiver mais recursos para a cultura, o Edilson vai achar muito bem, né? Em Pinda, eu estou falando isso porque, ó, em Pinda agora, eu estou vendo várias prefeituras... O Edilson agora abandonou a gente. Não, ele abandonou? Porque agora ele é secretário de turismo. Mas nem pode, seja o que gestor for. Mas ele continua a mesma gestão? Ou mesmo... Não, estou brincando, continua a mesma gestão, mas separou as secretarias. O nosso secretário é de cultura e esportes agora, que é o Eduardo. Uhum. Eu estou falando isso que é curioso, porque chega nesse momento agora, de final de gestão, aqui a gente tem uma continuidade, mas o prefeito não é o vice que foi reeleito. Só que quem é prefeito tem que terminar e terminar no azul, então eles vão fazendo ajuste, corte, né, não sei se... E a área da cultura, por exemplo, tem atividades de final de ano, de festa natalina, que a gente faz aqui. O primeiro corte vem nessa área, né? Então, a área da cultura, para cortar, é rapidinho. Então, isso, você pode ter um cenário favorável ou não, enquanto arrecadação de orçamento. Então, por isso e uma coisa é o gestor brigar sozinho, ir lá e brigar, outra coisa é você ter um conselho que dá sustentação e que briga também, né? Seja na Câmara, tem gente que vai conversar com o prefeito, tem gente que vai conversar com finanças, é difícil conversar, porque o cara de finanças, ele quer tocar lá e quer resolver, né? Mas eu acho que esse primeiro momento a respeito da LOA, da Lei Orçamentária Anual, é importantíssimo. O ano que vem tem uma outra lei, que é o PPA, acho que vocês devem saber, né, que aos próximos 4 anos, que em tese ele tem que ser seguido nos 3 anos seguintes do próximo gestor e no primeiro ano do gestor seguinte. Mas de alguma maneira a prefeitura vai abrir isso, não sei se com audiência pública também para a comunidade, né? Então, se for um gestor legal, ele vai dando um toque, ó, vai lá, ó, faz ali, ó, pede dinheiro na ficha tal, né? Mas é um momento, ano que vem, também, em tese, pelo menos a médio prazo, de prever gradações no aumento do recurso, tanto ao orçamento da secretaria, quanto ao recurso do fundo, né? Então, acho que é um momento importante para vocês minimamente opinarem, sugerirem, se posicionarem, né? Agora, o detalhe de alteração da lei, ou decreto de regulamentação da lei, eu acho que isso dá para ser feito a qualquer momento, porque isso, a rigor, não tem implicação financeira, né? Isso eu acho que é uma... Aí tem um grupo de trabalho, vê o modelo que é hoje, vê o modelo de outros municípios e propor isso. Eu acho que isso, imagino que seja tranquilo na prefeitura, porque, pelo menos comigo, é assim, ó, não envolve recurso, vai aprovando, pode aprovar o decreto, né? Só quando envolve recurso, aí realmente você tem que dialogar. Eu brinquei lá dos R$ 1.000, mas tem que falar, a gente vai abrir o edital para usar esses R$ 1.000, né? Porque esses 1.000, eu imagino que seja isso, é um valor simbólico para ter a ficha orçamentária, né? Não sei se eu fui claro, ou se eu não deixei de falar de alguma coisa. Não, acho que sim, Alcemir. Foi... Que, assim, assim, a minha opinião, isso é muito vontade política de quem está na prefeitura. Quer dizer, eu não conheço o Edilson, então
Mas é de querer, de querer fazer com que a coisa aconteça. Tem um edital aqui que eu sou muito simpático, que é o edital de mestres. O Alcinei, pode falar que depois tem uma pergunta da Fabi, tá? Ah, tá bom. Conclui Então, a eu falo para todo mundo, põe R$ 500 e faz esse edital, né, para premiar mestres da cultura popular, né. Mas no caso do fundo, já, repito, vocês já tem um bom caminho já pronto aí para executar. Ok, Fabi. Oi, muito obrigada. Foi bem, deu para entender bastante coisa, né? Eu sou da sociedade civil, então estou me familiarizando com essas questões para a gente poder apoiar. Eu queria saber se você indica, eu só não entendi isso, que a gente foque mais na criação do fundo e no abastecimento do fundo, porque é mais dinâmico, foi isso que eu entendi, né? A utilização. Mas se o fundo ele é apenas para, por exemplo, você falou de edital, ações culturais propriamente, ou se ele pode ser usado, por exemplo, para questões estruturais do município, por exemplo, uma demanda de espaço aqui, de um teatro, isso teria que vir de outra fonte, por outro caminho, ou o fundo pode também entrar nessa questão de criação de equipamento, estruturação de secretarias. Então, vamos lá. Para você ter, já vou chegar na sua segunda resposta. Para você ter acesso ao recurso do fundo, você tem um caminho. Então, criar a lei do fundo, que esse fundo apareça no orçamento, né? E aí implica em ter o CNPJ do fundo, implica depois você ter ou um decreto ou um regimento dizendo. Então, eu vou falar de Pindamonhangaba. O acesso ao recurso do fundo é por meio de edital. Então, assim, edital de grupos da sociedade civil. Eu não posso, estou falando de Pinda, eu não posso utilizar o recurso do fundo para comprar uma TV para a biblioteca. Eu não posso utilizar recurso do fundo para comprar o equipamento de iluminação do teatro. Eu não posso utilizar o dinheiro do fundo para comprar um serviço que me ajude num festival aqui, uma assessoria que dê conta de organizar um festival. Ou contratar um grupo de música para o aniversário da cidade. Não. O recurso, eu estou falando, é uma decisão que houve aqui, o recurso é para fomento da sociedade civil por meio de edital. Vou te dar um outro exemplo de um outro fundo, que eu também ajudei a criar o fundo de turismo. Lá, as pessoas decidiram que o turismo ele pode indicar a contratação. Só que a contratação, se eu for lá a gente contratou uma assessoria e pagou uma van para os nossos celeiros de turismo e conhecer uma experiência em outra cidade. Só que eu sigo esse recurso, no exemplo do turismo, eu vou seguir todo o processo de compra da prefeitura. Então, para eu poder comprar assessoria, foram 3 orçamentos, o menor orçamento, né, encaminha para licitação, etc. Para utilizar a van, havia uma ata de transportes da prefeitura, então, esse recurso foi para utilizar uma parte dessa ata. Ou seja, também não é essa, então eu decido, vou dar um exemplo bobo aqui, eu decido contratar uma viagem, eu vou lá na empresa e o dinheiro sai automaticamente, não. O dinheiro vai sair como qualquer processo de compra de alguma coisa da prefeitura, ou de serviço de produto. No caso de cultura, isso não tá colocado. Até para vocês terem uma ideia, e aí eu que sugeri, inclusive, quando eu entrei, vou repetir, eu tinha um dinheiro numa conta bancária, que era de aluguel do teatro, e eu tinha uma outra lei, que era do teatro. E nessa outra lei do teatro, dizia o seguinte, o aluguel do teatro vai para o fundo, e o recurso do fundo tem que ser utilizado para o teatro. Aí eu alterei essa lei, porque senão o dinheiro que estava na conta bancária, da fonte 3, ia ser só para teatro. Aí eu tirei isso, né? Seria muito mais cômodo. Eu, como gestor, falei, eu tenho dinheiro para manutenção do teatro, ok. Aí eu tirei isso, ele vai para o fundo e ponto final. E o fundo, repito, ele vai ser utilizado, porque foi uma decisão aqui, para editais de fomento. Né? Então, eu falei, dei um exemplo que foi 40 mil, foi 80 mil, a gente
eu não vou lembrar agora exatamente, mas foram 4 projetos de 20 mil. E aí, cada ano a gente discute, já teve ano de 2 projetos de 40, ou pode ser, porque você tem 80 mil, você varia, mas aí o edital que a gente abre, né, isso eu não acabei não comentando, é um edital que chama Linguagens Artísticas, ele cabe tudo, né? Então, ele cabe desde pesquisa na área de teatro, dança, música, então ele permite, na área da cultura, ou ele pode ser circulação de espetáculo, ele pode ser pesquisa e terminar com um espetáculo, então ele tem essa possibilidade. E, isso eu também acabei não falando, e a seleção destes projetos, mas esse é um caminho que a gente fez aqui, aí sim, a secretaria paga, eu poderia até discutir a utilização do recurso do fundo para pagar a comissão de seleção, mas aí eu acabo pagando da fonte 1, que não é do fundo. É uma comissão de seleção fora da cidade. Então, isso também foi Então, quem analisa os projetos que são aprovados é uma comissão externa. Ah, tá, e qual foi o critério? Isso também não é tão pacífico assim, mas qual foi o critério para essas pessoas participarem? Ou que ela participou de alguma comissão de seleção, ou que ela tenha sido gestor de cultura em algum local. Porque como ele é aberto, então ele não é só de música, ele não é só de dança, ele não é só de artes plásticas. E a partir do momento que você começa a dividir os editais, e mesmo os editais, por exemplo, da PNAB, a gente também não segmenta. Eu não sou favorável, porque daí você... Bom, isso é uma opção de cada município. Eu acho que eu fui em Aparecido, o recurso era bem menor, e eles iam aprovar, acho que 10 projetos, em 10 áreas. Eu falei, sempre vai faltar uma área, né? Se eu falo em música, que tipo de música? Se eu falo em teatro, que tipo de teatro? Se eu falo em dança? Mas é uma opção de cada conselho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a comissão de seleção dos editais que a gente abre, ela é externa. E eles recebem, quer dizer, pode até não receber se tiver alguém que esteja disposto a ajudar. Então, é dessa maneira que a gente faz. Então, foi uma decisão do Conselho Gestor do Fundo, né, de utilizar o recurso, o acesso a esse recurso, ser só dessa maneira, como eu estou te colocando. Né? E aí, voltando ao exemplo do teatro, né, é claro que é muito mais cômodo eu querer utilizar esse recurso para alguma outra ação da secretaria ou para manutenção. Eu tenho um monte de problema. Eu tenho um problema no teatro. Posso te falar agora, eu estou com um problema no telhado lá. Mas aí, esse é um problema da gestão de manter o teatro, né? Então, ele vai lá e se vira, eu vou ter que me virar e eu vou ter que responder por manter o teatro. Eu poderia manter o texto anterior, ou seja, esse recurso de aluguel ser usado no teatro, seria, inclusive, interessante. Mas por eu entender que é importante ter um mecanismo de fomento para a sociedade civil, para os agentes culturais, eu, inclusive, propus essa alteração na lei do teatro, para que o recurso da fonte 3 de aluguel compusesse o fundo, que daí você vai somando, né? Fonte 1, fonte 3, que eu falei, e no caso específico, porque o município tem uma lei específica, a fonte 8, que é a emenda impositiva de vereador, quando ele indica. Não sei se eu respondi, Fabi. Quero colocar umas questões, umas dúvidas. Eu só vou falar porque isso acontece, isso acontece em todo o município. Se eu for contratar algum grupo, que eu acho que tem que seguir um chamamento, somente quando é aniversário, né? Então, eu quero contratar o ator tal, o cantor tal, cantor, né? Normalmente aniversário acontece isso, né? E nesse tipo de fomento, que é voltado para os munícipes, né? Voltado para os agentes culturais, tem que ser do município, aqui ele tem que estar morando 2 anos, né? Pinda talvez tenha um pouco de característica, talvez cidades do litoral, porque tem muita gente de fora, né? Pinda também tem gente, não adianta a pessoa tá 1 ano, então ela só vai participar se ela tiver 2 anos de moradia aqui, efetivamente morando. Bom, é isso. Alcemir, bom, obrigada pelas colocações. Eu entendi que, na verdade, por exemplo, esse fundo do turismo, que o Edilson falou, e que funciona bem aqui, assim, na cidade, né?
que tem os conselheiros, as cadeiras dos conselheiros podem fazer proposição de projeto, né? Agora, o que eu venho percebendo, assim, né, como a gente tem um plano de cultura e o grande... Mas eu acho que lá no turismo, parecido com aqui, o Edilson me confirma, não é um edital para receber projetos que ativem o turismo. Eles Não. decidem o que eles querem contratar, e aí tem um processo de contratação, etc. Isso. Eu estou insistindo nisso porque na cultura, mas aí é uma decisão da cultura, o mecanismo é edital de fomento, que eu não sei quem vai ser beneficiado, eu não sei que tipo de projeto vai ser selecionado, porque é um edital aberto. Pode ser um edital de música, então se vai selecionar Mas 4... a gente pode ter os dois dispositivos, né? A gente pode ter o dispositivo de chamamento e a gente pode ter também a apresentação de propostas diretas ao Então, o conselho. chamamento, eu acho que a cultura vai ter que ter isso, porque a cultura contrata músico, ela vai ter que Não, ter... principalmente porque é que a gente tem atualmente no município um edital de credenciamento Sim. local, funciona, e os editais que a gente tem lançado aqui são os editais das políticas federais, né? Então, teve o edital da LAB, Paulo Gustavo e agora a PNAB, né? E se o recurso da PNAB nos próximos anos passasse a vir para o fundo, obviamente a gente tem que prever essa ferramenta dos editais, né? Para a distribuição desses recursos, para a aplicação dos recursos, né? Aliás, se não tiver ou no fundo ou fora do fundo, vai ter que ter uma adequação orçamentária para 2025. Então, não sei se foi previsto em algum lugar lá da LOA, da Lei Orçamentária Anual disso. A PNAB. Se ela não, é até melhor que preveja agora, porque senão em 2025 vai ter que ter uma adequação no orçamento para ela aparecer. Vamos ter que ver como que está isso, porque realmente o fundo não era utilizado. Então, essa conversa da gente já começar a utilizar para a PNAB está surgindo... Não, eu estou falando o seguinte, ela tem que... Eu entendi que a PNAB não veio pelo fundo. Não. O que eu estou falando assim, 2025, se ela não tiver prevista fora do fundo ou dentro do fundo, eu sugiro que ela apareça em algum lugar. Ainda não tem adequação orçamentária, inclusive porque foi uma das dúvidas que surgiu para alguns gestores, porque como não tem a confirmação, a resposta da Secretaria de Finanças é que não tem como fazer uma adequação orçamentária se a gente não tem a confirmação desse recurso. É uma previsão. É uma previsão, não é? É uma previsão de receita. Uhum. Como qualquer previsão de receita, pode ser que não aconteça. Mas que a gente não teria... Enfim, como eu estou aprendendo também essa parte, eu estou repassando conforme eu recebi, né? De que a gente tem uma... A gente não tem uma, digamos assim, a gente tem a lei. Vocês não têm certeza que esse dinheiro venha. Isso, exatamente. Tá. Mas tá. É isso. Mas acho que vários municípios já estão prevendo isso. Se não fizer, em 2025, ele vai ter que fazer adequação de qualquer jeito. Bom. Naquela consulta, inclusive, do governo do estado, que eles lançaram aquele formulário, eles perguntavam isso, né? Se estava incluída a adequação para 2025. Bom, mas o que eu queria perguntar... a gente fez, tá. Tá, o que eu queria perguntar é porque eu acho muito bacana também esse modelo que tem no Conselho de Turismo aqui, de ter ao longo do ano proposições. Agora, juntando, de ter proposições que não seja necessariamente via edital, né? Que a gente tenha talvez um percentual disso, que o Conselho possa também receber propostas, né, a serem avaliadas como funciona, né? Talvez não com recurso da PNAB, mas talvez com outros recursos do fundo. Então, teria que estudar como fazer isso. E uma coisa que, aí misturando, já juntando a pergunta, no modelo de Campinas, que eu participei também da construção, sempre que vem uma proposição, lá tem o Conselho pode autorizar um projeto, né, a viabilização de um projeto que não seja necessariamente via edital público, né? Se aprovado no Conselho, ele pode usar parte dos recursos, igual o Edilson falou, né? Aqui é 80-20, lá acho que é um pouco menor, pode usar 60-40, alguma coisa assim, a contrapartida lá de quem propõe é maior. Mas tem uma coisa muito legal que é a proposta que vem para o Conselho, lá em Campinas, tá? Precisa estar vinculada a uma ação do plano. Então, quem propõe o projeto, ela tem que indicar qual ação do plano de cultura aquela proposta vai contemplar. E agora, Campinas também passou a ter emenda impositiva de vereador, não tinha. Em Peruíbe, a gente não tem. E aí, eu acabo pegando bastante referência de lá, porque a maior parte, né, dos meus anos de aprendizado foram lá, ainda, né, ajudei na construção do plano lá. A emenda impositiva de vereador em Campinas agora também... Porque, gente, foi uma coisa impressionante. Começou a ter emenda impositiva de vereador, veio mais de 7 milhões para a cultura, que não estavam previstos vindo
da Câmara, de emendas impositivas de vereadores, né? Claro, uma proporção de cidade muito maior do que Peruíbe, muito maior que Pindamonhangaba, né? Mas esse recurso veio totalmente a Deus dará. Imagina assim, chegando recurso, a gente quer que chegue recurso, mas como sabemos, se a gente não tem estrutura para aplicar, né? Se a gente não tem equipe, se a gente não tem um planejamento, fica só, aí a Secretaria de Cultura virou uma grande executora do que os vereadores mandavam. O vereador mandava assim, a gente quer uma festa não sei onde, isso não tinha nada a ver com o planejamento da Secretaria, o que é um problema também, né? Então, a minha dúvida é, emendas parlamentares, né, de deputados, a gente poderia destinar no fundo? E se sim, é interessante colocar que, por exemplo, todas as propostas que vierem, seja de emenda parlamentar, aqui a gente não tem emenda impositiva de vereador, mas a gente pode receber emenda parlamentar de deputados, né, a gente recebe, né, que ela venha também como uma indicação de qual meta do plano ela atende, porque lá foi feito assim, eu achei interessante, porque daí a gente não desvincula, a gente não fica preso a poder, né, surgir projetos só através de editais, né, podem vir ideias da sociedade civil, né, do conselho, mas ela, quando passa pelo conselho, ela precisa estar vinculada ao plano, porque daí também a gente não deixa separada, porque afinal de contas a gente fez um plano, a gente quer atender esse plano, né, aí também se a gente ficar executando um monte de ideia que vem solta, né, vincular isso ao plano, queria saber o que vocês acham, assim, Edilson e Alcemir. E se pode ter emenda parlamentar em fundo de cultura, assim, é uma dúvida. Bom, então, o caso de Campinas, eu vou pegar aqui uma outra proporção, São José dos Campos. Os valores de São José é um pouco menor que Campinas, é menos que Campinas, mas é bem maior que Pinda, né? Então, mesmo que tenha um tipo de divisão no fundo, né, que você citou, para poder ser edital e depois decisão direta, pode ser uma opção, mas os valores vão sendo pequenos e vão ficando muito reduzidos, né? Por isso que, estou falando da experiência, ainda tem 165 mil habitantes, né, só para ter uma ideia. Por isso que a gente decidiu para ser só de fomento. Aí o que eu tiver que fazer com o restante, o que eu não tinha pensado, e aí eu gostei dessa ideia, de como vincular isso, de ter esse tipo de vinculação ao plano, né? Acho que pode ser você pode fazer um edital, mesmo que seja um edital, e vincular uma ação ou uma meta do plano dentro do edital. Isso a gente não faz. A gente faz isso no edital de meta, tem um edital específico de mestres da cultura popular, e esse eu pego um item da meta do plano para poder justificar, inclusive, a sua aplicação. O do fundo a gente não faz, e é uma ideia interessante, talvez, para começar a pensar especificamente. Com relação à emenda de deputado do Estado, eu não sei te responder, porque eles são muito quadrados, é um esquema muito quadrado. Eu vou dar um exemplo que não é de emenda. A única vez que teve PROAC no município, que foi em 2018, e também coincidiu com a abertura dos nossos editais daqui, Pinda foi contemplado num edital, chama PROAC Municipal. Foi a única vez que pôde recurso do PROAC para prefeituras. Né? Aquele ano, o Alckmin foi candidato, o Márcio, que depois foi candidato a governador, se eu não me engano, mas era o Romildo e o Pena, o secretário de Estado, e eles fizeram esse PROAC, que eu até sugiro para a Secretaria de Estado fazer algo, não sei se é exatamente PROAC, mas que tenha a possibilidade das prefeituras também acessarem algum tipo de recurso do Estado. Eu tenho um exemplo aqui, eu não sei se é o melhor exemplo, Cassiane. Primeiro que é difícil ter emenda para a cultura, né? O pessoal indica emenda para a saúde, para asfalto, emenda estadual, né? Os deputados indicam para outras áreas. Mas teve uma questão muito específica que o Conselho da Comunidade Negra do município conseguiu um recurso de uma deputada estadual, a princípio era para mobiliar, eles têm uma sede, tem uma sede, que está sendo reformada, e eles queriam mobiliar. E aí então, de onde saiu o recurso, de qual secretaria? Porque a emenda é vinculada a uma secretaria do Estado, depois ela é vinculada a uma secretaria do município. Eu sei que nenhuma secretaria do município, até porque o conceito está vinculado à Secretaria de Governo,
Então, estava super solto. Aí eu topei receber essa emenda, só que eu tive que fazer uma adaptação. Eu tive que dizer que era mobília para uma biblioteca, Biblioteca do Povo Negro. Aí fiz um projeto, biblioteca. Aí o recurso veio da Secretaria Estadual de Cultura, mas veio com essa finalidade de mobiliar a Biblioteca do Povo Negro, que foi uma forma de mobiliar o Conselho do Negro. Então, eu não sei se tem essa... Eu acho muito difícil, né? Porque também não há uma disposição do Estado também de encontrar uma solução para que recursos venham para o fundo. Eu tive só esse exemplo que não foi... O recurso do próprio município veio para o fundo, veio na ficha do fundo, veio fonte 5 e tal. Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei te responder. Teria que... Porque você teria que conversar com um deputado, né, o deputado para consultar no momento da indicação da emenda, e depois junto, porque toda a secretaria tem um assessor parlamentar para ver. Acho que quem pode responder isso é a Jennifer, ela que está cuidando disso. Ela tem acompanhado, na verdade, a execução. A gente está com a execução de uma emenda parlamentar aqui para a Escola de Música, e ela que acompanha para a gente. Talvez ela possa te responder se é possível. Eu, sinceramente, não sei. Por quê? Porque qual a finalidade do recurso? Então, no PROAC município, eu encaminhei um projeto. Então, qual foi o projeto? Abrir um edital, eu copiei, abri um edital de linguagens artísticas para beneficiar 10 projetos de 25 mil. Eu encaminhei o modelo do edital, e aí, quando veio o recurso, eu abri um edital, foram selecionados 10 projetos de 25 mil. Né? Então, eu acabei copiando o próprio edital que eu tinha do fundo, e foi dessa maneira que foi executado. Então, mesmo que o dinheiro venha para o fundo, eu acho que ele tem que ter algum tipo de finalidade ou algum tipo de justificativa, né? Então, é nesse sentido que talvez a gente falou, tá, mas o dinheiro vai para quê? Vai ter 100 mil, vai ter 200 mil para o fundo, que vai acessar de que maneira? Eu acho que essa continuação da frase Eu aqui acho vai que dar conta. a pergunta, talvez, por que eu perguntei isso, né? Porque às vezes tem, sei lá, editais, tem alguns deputados que abrem editais que você pode propor projetos para o fundo, né? Então a gente poderia, sei lá, lembrei de alguns casos de deputados que fazem isso. Eu não sei se o Edilson tem alguma experiência, Edilson, de ter chegado emenda em algum fundo municipal que você tenha conhecimento. Mas, por exemplo, se o fundo tem um CNPJ, tem essa regulamentação, o fundo propondo, e claro, seria para um conjunto de ações ou para uma ação específica. Mas eu acho que é isso que tem que ficar claro, esse conjunto de ações, isso tem que ficar muito claro. Vou utilizar esse recurso para quê? Acho que é isso que tem que ficar... Aqui nós nunca recebemos recurso de emenda parlamentar direto para o fundo, né? A emenda parlamentar, quando ela vem, aquela emenda carimbada que a gente fala, né, para uma ação específica. Aí eu acho que ele iria para o fundo se essa ação tivesse vinculada ao fundo, como o edital, por exemplo, que ele falou, de repente vai ter um edital, você vai fazer um edital de fomento à cultura, tal, e aí essa ação vai ser, esse recurso dessa emenda parlamentar vem para subsidiar essa ação. Aí sim, ele iria para o fundo para aquela ação específica que já está dentro do plano municipal, entendeu? Aí eu entendo que iria pelo fundo, porque quem vai contemplar é o fundo através da emenda. Eu acho que seria desse caminho, porque eu não vejo eles enviarem, como ele bem disse, a gente vê chegar dinheiro para cultura, para saúde, para obras, para educação, mas cultura, turismo, praticamente não consegue emenda parlamentar. Esporte, às vezes, né? Vem muita ambulância também, a gente brinca, tem um vereador da ambulância, cada 2 meses ele traz uma ambulância para cá, né? A minha experiência eu trabalhei na Lesp, né, 9 anos. A minha pouca experiência, assim, é equipamento. Então, se alguém abrir alguma possibilidade de emenda estadual, põe equipamento. Põe van, põe veículo, põe, sei lá, projetor, equipamento de som, alguma... Sim, algumas Porque vezes... o processo é a licitação, comprou aquele equipamento, Sim. ok. Às vezes vem uma ou outra emenda específica de custeio,
mas ela vem solta, entendeu? É custeio. Então, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser usada na folha de pagamento, ela pode ser usada para pagamento de despesas da prefeitura, ela pode ser usada para compra de material de limpeza, enfim, é custeio, qualquer coisa, né? E ela não fala que é custeio de atividade cultural, por exemplo. Não vem assim, né? Aí, se viesse para fomento de atividade cultural e essa atividade está prevista dentro do plano e vinculada ao fundo, aí eu entendo que ela iria para o fundo. Mas, normalmente, é para equipamento mesmo, né? Como, por exemplo, a reforma da escola de música, agora, a banda, né? Ela aconteceu por emenda parlamentar, se não me engano, foram 600, 700 mil reais, foram acho que 2 emendas parlamentares, e fizeram a reforma do prédio inteiro. Mas é que negócio, veio carimbadinho para isso, né? A aquisição de equipamento, de instrumentos musicais também para a banda, né? Não sei se acho que a Shirley já saiu. Instrumentos musicais também para a banda, ele vem com aquela verbinha carimbada que a gente fala, né? Só pode usar para aquilo lá. Eu não consigo ver eles abastecendo o fundo para o dinheiro ficar parado lá. Outra coisa que eu trazer aqui, referente à questão de fonte 1, é porque, assim, é uma previsão orçamentária, né? Não é disponibilidade de recurso financeiro, é uma previsão de arrecadação. Então, eu sempre comento com o pessoal que eu falo o seguinte, os últimos 3 meses para a prefeitura, não sei como é em Pinda, mas aqui é assim, os últimos 3 meses para nós é o fim do mês do salariado também, cai a arrecadação, né? Então, nossos últimos 3 meses é o final do mês de quem recebe salário, né? São os 3 meses finais da prefeitura. Então, a gente está lá rodando para pagar as contas e chegar no ano seguinte, né? É assim que funciona. E aí, se não tem uma fonte garantida, como, por exemplo, a do Fundo Municipal de Turismo que a gente conseguiu criar, que abasteça e fica vinculado exclusivamente para aquilo e saia da fonte 1, acaba que no final, lá na frente, quando eles tiverem, quando tiver com déficit de arrecadação, ele vai raspar aquele recurso e vai remanejar por decreto, remaneja para outra situação que seja dentro da visão mais importante, entendeu? Principalmente se você não tiver executado, a não ser que você fique sempre naquela, você criar um calendário onde você faça os editais e a execução sempre nos primeiros 3, 4 meses, 6 meses de cada ano, porque aí sim, aí você está com recurso, você está com disponibilidade financeira, né, você tem a previsão orçamentária, você tem disponibilidade financeira e você consegue executar. Se você deixar para o segundo semestre, dificilmente vai conseguir executar. Então, é importante pensar nisso se for trabalhar com fonte 1, mas eu acho que eu sou defensor de buscar outras fontes de recurso que não só o 1, porque a gente sempre acaba ouvindo isso, né? É o que você falou, o pessoal de finanças, eles querem chegar a executar, encerrar o ano fiscal, com o mínimo de contas a pagar, a transferência, né, de contratos, enfim, a gente sabe como é que é, né? O Edilson, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. No município tem algum fundo que você conheça que use percentual de ISS, IPTU? Não conheço. Se tem, eu não conheço, não. Não te contaram, que é para não virar todo mundo. O incentivo eu sei que tem limitação no litoral, mas para a implantação de indústria ou estabelecimento comercial... Você fala de renúncia fiscal, né? Às vezes aqui tem, né? Aqui não tem tanta limitação, mas tem uma compensação para que a indústria se instale, aí ela deixa de pagar um período do IPTU, alguma coisa assim. Uhum. Não, nós não temos, não. Tá. Até seria uma coisa interessante para ser estudado, né? Mas nós não temos, não. Tá bem. Gente, alguém tem perguntas? Eu tenho mais 2 perguntas, mas para não ficar também só um papo de gente da gestão aqui, a Fabi já trouxe também a dela, se mais alguém quiser. Eu sei que é um papo bastante técnico, mas eu acho importante a gente ir entendendo, aprendendo, porque isso diz respeito à execução das nossas... Parece muito distante do nosso fazer, mas não é, né? A gente está falando sobre a viabilização, melhoria, né, da aplicação de recursos na cultura para os nossos fazeres. Então, se alguém tiver alguma dúvida,
Fabi levantou a mão, se mais alguém quiser levantar a mão, daí a gente vai indo para as dúvidas finais aqui antes do fechamento. Eu tenho mais duas dúvidas, uma para o Edilson, uma para o Alcemir, mas vou esperar a Fabi falar. Eu estou pensando bastante na realidade, assim, né, do município, e eu não acho que a gente teria como, por exemplo, ter ingresso, essas questões aí. Mas tem aquela, eu já vi, por exemplo, algumas associações fazem isso do cupom fiscal poder ser doado. Isso também pode para CNPJs de conselho? Você sabe que é tipo, doe o seu cupom? É, uma doação. Isso acho que diz respeito ao Estado, né? Não sei se é Isso, você fala referente àquela nota fiscal paulista, Nota né? fiscal paulista. Isso. Aí é referente com a fazenda no estado. E acho que Normalmente, tem um critério lá, tem que ser uma entidade assistencial, por exemplo, para ela poder ter direito a receber esse recurso. Né? No caso, o fundo não ele não tem essa designação, por lei, entendeu? Então, eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo que não cabe. Desculpa, você fechar um minutinho aqui, que chegou gente. Mais duas perguntinhas. o que pode ter, eu não sei, talvez alguma forma de normatização, você vai fazer a festa X e aí tem um ambulante, eles contribuem com algum valor, mas tem que ter uma normativa municipal, né, para poder, tem que ter concordância de todo mundo. Então, para poder se instalar na festa tal, os ambulantes contribuem com R$10, que vai para a conta, mas isso tem que estar regulamentado, tem que estar certinho. Esse aqui são as previsões que a gente tem hoje, né? As fontes de recurso que a gente tem hoje são essas. Eu vou mandar depois lá para o comitê e para o conselho, esse documento aqui também, para a gente olhar e estudar a partir dele. Mas tem até, isso aqui, por exemplo, isso aqui foi uma das coisas que a Sandra falou, Edilson, que tinha, vários estavam ligados ao Fundo de Participação dos Municípios, Isso, mas que... FM. Oi? FM, do Fundo de Participação dos Municípios. Exato. Acho que a última pergunta aqui, que eu queria fazer uma pergunta bem técnica para o Edilson. Quando vocês fazem, por exemplo, alguém vem, propõe um projeto lá na cadeira dentro do Conselho do Turismo, o turismo avalia, aprova, e aquele projeto vai ser executado com recursos do Funtur, né? O processo de contratação é feito todo via prefeitura, tipo o mesmo processo de ETPs, processo de compra é o mesmo, via prefeitura? Sim, é o mesmo processo licitatório, é o mesmo critério, lei 14.133. Só a fonte do recurso que muda, não é do Tesouro, é do fundo. Sim, porque assim, é importante a gente ter entendimento do seguinte, é um recurso público sob gestão não é um recurso privado. Né? Então, por exemplo, esse recurso do Fundo Municipal de Turismo, ele é um recurso municipal, uma arrecadação de uma emissão de uma taxa, né, que ele fica vinculado ao Conselho Municipal e sob gestão ao Conselho Municipal de Turismo. Então, como é um recurso público, ele tem que seguir todo o rito do processo licitatório da 14.133, que é termo de referência, estudo técnico preliminar, todo aquele processo que tem, lógico, dependendo do tamanho do objeto, você faz por dispensa de licitação, né? Mas, por exemplo, você nunca vai conseguir fazer uma licitação de ata de registro de preço, porque o fundo, pelo menos na nossa lei aqui, o fundo, ele não pode se comprometer aquilo que ele não tem disponível. Então, vamos supor, eu apresentei o projeto do Natal na Praia, eu tinha que saber, entrei em contato com a tesouraria, quanto tem na conta do fundo, a conta 1401, ele foi lá, 1401, ela tem tantos mil reais. Aí eu peguei, apresentei, montei o projeto, olha, esses 175 mil reais aqui é do Fundo Municipal de Turismo, entendeu? Ele não pode, por exemplo, tem 175, eu vou empenhar 190, não, ele pode empenhar aquilo que ele tem disponível mesmo na conta, entendeu? Uhum. Então, assim, mas o processo de aquisição é por processo licitatório também. Segue Tá? A modalidade vai ser vista de acordo com o tamanho do objeto. Tá bom. Não, acho que é interessante aí, acho que tá porque quando o Alcemir fala que no fundo lá deles, de cultura, todo o recurso é usado para fomento, né, de atividades da sociedade civil, aí lá ele está seguindo a lei nova
que é que ele sugeriu, né, da gente se debruçar, que é a Eu vou 14. seguir ainda, mas tá, ainda é Vai bem seguir nova. ainda, porque ela é nova, né? Ela é de junho Ela é de nova. 2024, ela acabou de nascer, né? Mas Não, aí mas eu ó, entendo. Não, o edital tá seguindo a lei nova, eu falei, mas se ela já você está os parar prazos. para fazer, se você parar para fazer uma análise de edital de uma forma reversa aí, um edital de fomento também é um tipo de processo licitatório, porque tem as inscrições, tem os critérios, tem a escolha, entendeu? Tem a avaliação, também é tem todas as fases de classificação, né? Todas as fases de habilitação. Então, tem todo um critério, também é um processo licitatório, É público. Só que agora, Edilson, eu não sei o quanto você está inteirado disso também, porque você não está na cultura agora, e é uma lei que acabou de sair, né? Mas a 14.903, ela regulamenta, que ela não tinha na LAB, quando você executou a LAB, ela não tinha, não existia ainda. Ela regulamenta fomento à cultura. Então, quando a gente faz um edital de chamamento, a gente não precisa seguir a 14.133, nem, né, o que seguia antes, a 866. Agora a gente segue a 14.903. E isso é legal, porque, por exemplo, inclui aquilo que o Alcemir estava falando, na hora da prestação de contas, precisa fazer aquela prestação de contas rígida, né? A entrega do objeto cultural é mais importante do que aquela nota a nota, né? Então, ela também dá uma melhorada na redução de burocracia na cultura, né? É isso. Muito legal, gente. Anotei muitas coisas, assim, agradeço demais, demais. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Agradecer também o pessoal do Conselho, da Sociedade Civil que estiveram presentes. Está salvo, gravado, outras pessoas vão ouvir também. Algo mais, Edilson, Alcimir, que vocês queiram falar? Quero agradecer muito, Edilson está sempre ajudando a gente nessas questões. Obrigada mesmo, parceiro de estar aqui. E obrigada ao Semir também, parceiro de Estado, né? A gente já teve muitos fóruns de cultura do Estado, muitas conferências, né, Semir? Sim. Então, obrigada mesmo pela colaboração. Algo mais, gente? Não, só agradecer a oportunidade, conhecer o Alcimir, foi um prazer. Essa troca de ideias é sempre bacana, né? Enriquece a gente, apesar de não estar mais à frente da pasta da cultura, mas a gente está sempre trabalhando, porque é aquele negócio, a gente acaba estando envolvido, né? Você quer ver as coisas acontecerem, né? E eu confesso que quando foi separado da cultura do turismo, que ficou junto com o esporte, eu fiquei meio que causou uma estranheza para mim. Eu vejo muito mais fácil correr cultura e turismo junto, né, do que cultura e esporte. Mas tudo bem, foi feito isso, mas vamos ver o que vai acontecer para frente, tá? E pode contar com a gente aí no que precisar, estamos à disposição. Isso é legal, Cassiano, porque o que a gente percebe em alguns gestores é essa dificuldade técnica de entender. Talvez ele possa ter alguém que auxilie, mas de não querer entender, e às vezes não quer entender e às vezes não quer implementar ou não quer colocar à disposição. Porque a questão orçamentária, ela é pública, né? Tudo, tanto que tem fiscalização e tal. E ela é complicada de entender. Então, você colocar o conselho para entender o orçamento como um todo, e especificamente esses mecanismos do fundo, né, depende de realmente de querer implantar. E a minha conclusão é a seguinte: vocês já vão pedir dinheiro agora, na orçamentária anual, já vai ter dinheiro para o ano que vem, nos 3 meses abrir, já abre o edital, porque no final do ano vão comer o dinheiro. Eu acho que é o resumo da... Estou brincando. Mas é legal entender. É legal entender o processo, né? E porque se ninguém entende, qualquer resposta que você der, Cassiano, todo mundo vai acatar. Sim. Qualquer resposta que eu der aqui, vão acatar. Então, e eu também tenho um monte de dúvida, né? Parece que também a gente caminha com uma certeza. E eu insisto, o processo, quando a gente abriu o edital, baseado na lei de licitação, é que quando eu ia conversar com o jurídico, se eu levasse a dúvida, aí ele travava todo o processo. Eu já ia falar, não, é assim que tem que ser, é assim que já você tem que falar meio... Mas realmente era duvidoso, porque tinha vácuo, era muito vácuo na lei, não tinha esse entendimento do que é fomento, né? E mesmo o Ministério da Cultura, agora na LPG, não sei como é que vocês abriram, aquela categoria de compra de equipar a sala de cinema, que era uma categoria da LPG. Eles entendiam que equipamento era custeio. Eu falei, equipamento é equipamento, não tem como.
Aí cada um, eu sei que cada município encontrou uma forma. Eu preferi abrir um edital aqui para equipamento da prefeitura. E eles estão equipando, depois eles vão doar. Vai ser um processo próprio que eu achei aqui. Porque se eu Você fizer... abriu um edital que é tipo uma parceria, uma entidade, igual tem, por exemplo, o PROAC de museus. É uma parceria, sim. Eles vão equipar os espaços da prefeitura com som e depois vão fazer um termo de doação, alguma coisa assim, né? Porque se fosse abrir para compra de equipamento, poderia, mas não estava claro a fonte, que a fonte não era de equipamento, daí eles também eles abriram mão. Então, mesmo em algumas situações, você vai também tentando encontrar a melhor maneira da execução disso, né? Bom, eu vou estender a conversa, mas uma dificuldade que tem nos editais de fomento, né, e agora a Capinap, sem encerrar a reunião, eu começo a falar, é a escrita do projeto, né, porque a gente percebe isso na prestação de contas, e eu vivo isso, como eu disse, desde 2018 que eu abro, e quando a pessoa está executando, eu falo, eu vou cobrar aquilo que você escreveu. Então, se você disse que ia fazer em 4 meses, então, por favor, execute em 4 meses. Se você disse que ia fazer 4 apresentações, então, faça 4 apresentações. Se você ia pagar 5 atores, um cenógrafo, é isso que eu vou cobrar na prestação de contas. E é difícil, também não é tão, parece que é tranquilo, abre, recebeu dinheiro, executou, então tem uma conta própria para executar o projeto. A gente teve vários problemas aqui na execução do projeto e na prestação de contas do projeto, né? Então, há proponentes que eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, encerra o teu projeto, eu estou abrindo outros editais aqui, você ainda está... Mas vale a pena falar sobre isso também, que também não é tão simples, já que não há uma prática de escrita, uma prática de entender o que é o projeto, uma prática de prestação de contas, né? Isso é um outro capítulo também interessante para as pessoas, né? As pessoas que vão utilizar o recurso. Então, além de facilitar o acesso, acho que a tradução que eu posso dizer disso também é um exercício para as pessoas se formalizarem, entender a gestão do próprio projeto, né? Isso também parece que é simples, mas não é. Então, a pessoa fala, eu sei apresentar a peça de teatro, eu sei cantar música, eu sei escrever o livro, mas no livro eu não quero saber de quanto que é a gráfica, quanto que eu pago do contador, como é que eu pago para fazer a diagramação, sei lá o que, né? Então, tem isso, você tem que fazer a gestão, por mínimo que seja o recurso, seja 15 mil, 20 mil, você tem que fazer uma gestão daquilo que você disse que ia fazer. E realmente, boa parte tem essa dificuldade. É isso. Muito bom, obrigada, gente. Acho que, ótimo, a Semir já trouxe bastante elementos para a gente trabalhar aqui. A gente está com uma comissão, na verdade, a gente tem, assim, esse ano, eu entrei em julho, né, justamente com essa missão. Eu fiquei um tempinho substituindo a Cíntia, que ela estava afastada por conta das eleições, que é a diretora, né? Mas a minha missão aqui é justamente cuidar dessa parte de institucionalização mesmo, né? Então, a implementação do sistema, as leis, acompanhamento do conselho, então eu estou nessa ação, mas a gente tem uma abertura, né? Então, quando a gente propôs, assim, não tem nenhuma objeção, né? O prefeito atual, ele já estava finalizando seu mandato, né? Mas a gente, o prefeito que foi eleito também, vai dar continuidade, assim, né? Porque foi, inclusive, dar continuidade, é uma outra gestão, né? Um outro prefeito, outra equipe, outra gestão, mas foi o prefeito também da continuidade, né, que foi defendido por esse prefeito atual, né, pelo nosso prefeito atual. Então, a gente acredita que muitas coisas vão ser dadas andamento também, que está sendo criado. A gente teve reuniões hoje, inclusive, Fórum de Cultura, acho que teve também, né, Fabi, reunião. Então, a Patrícia também está aí, que é secretária do Conselho, é do Fórum de Cultura, e o compromisso é dar seguimento ao que vem sendo feito. Então, acredito que a gente vai ter aí bons frutos e não vamos ter muito problema. Os problemas é a disputa de recurso, mas daí a disputa de recurso ela é uma questão que é geral, né? É um trabalho nosso, coletivo, de empenho de sociedade civil, conselho, poder público, para ir encontrando, e, inclusive, assim, principalmente nas cidades pequenas, fazendo entender a necessidade da cultura dentro das gestões, né? Às vezes não é nem por má vontade, né? Às vezes é um desconhecimento mesmo que
que eu sinto que aqui a gente tem boa abertura, né? Então, temos ido muito bem. Então, a sua participação, do Edilson, de todo mundo aqui hoje, contribui para a gente avançar um pouquinho mais nesse entendimento. E é isso, gente. Acho que agradeço e podemos finalizar. Tudo bem? Agradeço também, estou à disposição. Obrigada, Semir. Boa tarde, gente. Boa tarde para quem esteve presente. Depois eu mando a gravação dos nossos grupos. Valeu mais uma vez. Tchau, tchau.